Ele nos coloca em lugares altos a cada dia, para provar do amor dele, do poder dele sobre nossas vidas, para que possamos levar a outras pessoas esse amor. Imagine aí você pensando que você não é nada, dá uma palavra a um irmão que está cabisbaixo, depressivo, e ali ele enxergar o amor de Deus sobre a vida dele. É isso que eu venho falar um pouco hoje para você. Não é a pregação ainda com o nosso irmão Julinei ali. Quem quiser se preparar aí, meu irmão, pode se preparar que vem fogo do céu aí, viu? Meu nome é Rubens, sou daqui de Cruz das Almas mesmo, né? Tenho 41 anos. Sou nascido na igreja, sou nascido na primeira igreja batista ali em Cruz das Almas. Alguns conhecem meus pais aqui, a professora Mariá, o irmão Manuel Domingos ali, alfaiate. Alguns até dizem que está em extinção, né? O alfaiate. Aí alguém pergunta assim: opa, por que você não aprendeu a profissão? Diz, às vezes não passa para o filho. Mas já morei em outros lugares, mas a maior parte do tempo morei aqui em Cruz das Almas. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo, né? Minha esposa, Silvana. E tenho uma filhinha, Ana Beatriz, minha princesa também, 9 anos. E hoje eu entendo o que é a palavra de Deus quando diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente coloca esse propósito acima de tudo, a gente entende o que é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vim de um lar cristão, meus pais sempre foram cristãos, sempre congregaram ali na primeira igreja batista, mas não é por ser cristão, não é por ser crente que a gente deixa de ter lutas. Todos nós temos lutas, às vezes os crentes até mais, porque é colocado à prova a todo instante. Porque quando acontece alguma coisa com o crente e o crente murmura, o pessoal aponta logo e já diz logo: não é crente? Olha o crente ali. Eu me passava assim, porque eu sempre fui brincalhão, sempre fui alegre, sempre gostei de estar em turma. E aí, muita gente achava que o crente tinha que ser aquele sério, aquela pessoa sisuda, que ficava ali quieto. Não posso brincar, não posso jogar bola. Eu tinha colegas que não jogavam bola. Eu digo, meu amigo, eu simplesmente não tinha isso. A gente brincava, se divertia, mas sempre existia o temor de Deus. Um versículo que eu tenho em meu coração, que ele diz, né, lá em Deuteronômio 5,16, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenha longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então eu sempre tinha esse versículo, sempre tenho esse versículo guardado para mim, para que eu possa honrar o meu pai, meus pais aqui na terra, e honrar o meu Deus. Como nós podemos honrar? Eu sempre falo com o pastor Jurandir que o que eu posso fazer para honrar a vida dele aqui na terra, o pastor Léo, que são pessoas que sempre estão acompanhando a vida da gente aqui. E uma coisa que eu vou te dizer, meus irmãos: qualquer dificuldade, qualquer coisa que vocês... Não fique achando que eu não vou chamar o pastor, não vou falar isso, não vou falar aquilo. Primeiro você tem que orar a Deus, confiar em Deus e também nos seus pastores. Os pastores estão aqui para isso. Então, assim, quando eu me sinto numa necessidade, eu busco falar com Deus, buscar Deus. E assim, desde cedo, sempre acompanhando, estando na igreja, acompanhando os trabalhos missionários. Eu lembro que de pequeno meu pai levava a gente aqui para essas cidades aqui de Cabaceiras, de Santa Terezinha, Castro Alves. A gente às vezes ia no fundo de uma caminhonete, naquela época ainda podia, a gente corria essas cidadezinhas aí. Tinha um irmão, finado irmão Orlando, que era da família Menezes aqui de Sapé-Açu. A gente ia até Sapé-Açu, ele saía visitando essas igrejas. Então sempre tinha essa semente em meu coração. E uma coisa que minha mãe dizia, e eu tinha até medo, ela falava assim: meu irmão, meu filho, você, com essa voz sua, você tem tudo para ser um pastor. Aí ela falava, ela profetizava, disse: você, ainda vou ver você como
um pregador. E eu ficava olhando assim, eu digo, a responsabilidade é grande. Eu ficava até receoso, porque ela falava isso sempre. Ela disse, não, um dia eu quero ver esse homem com essa voz assim lá na frente, pregando. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, será que eu vou ter capacidade de chegar um dia, estar pregando, estar falando da palavra do Senhor? Mas assim, a semente, ela sempre existiu no meu coração. Lá em casa a gente sempre teve essa questão de fazer os cultos domésticos. E eu lembro que quando a gente ia fazer o culto doméstico, sempre dava aquele sono, rapaz, que vinha mesmo. Aí meu pai dizia assim, não, sente aqui do meu lado. Aí botava às vezes um do lado do outro, dava aquele tapa na perna, bora ler a palavra aqui, bora orar, vamos falar o que é que entendeu, se tem alguma dúvida. E isso foi sendo criado lá em casa, dia a dia. E assim, nós fomos crescendo, eu sou o quarto de 5 filhos que ele teve. E fomos criados nesse ritmo. Mas sempre existia aquele desejo de conhecer. Às vezes você convive na escola, você convive em outros meios, que você vê pessoas que vão para festa, que vão para eventos que não são da igreja, que são do mundo. E eu lembro que às vezes eu tinha um desejo de conhecer, ver o que é uma festa dessas. E aí tinha umas feiras de ciência, algumas coisas no colégio SEAT. E no final tinha uma festa. E aí eu e meu irmão, a gente não estudava lá, mas meu irmão mais velho estudava. E aí a gente pediu ao meu pai, disse, meu pai, e o senhor deixa a gente lá para o encerramento lá do evento lá? Meu pai, vai ter o que lá? E aí para dizer o que é que vai ter lá no final? Aí a gente enrolou, falou assim, não, meu pai, vai ter uma festa lá, vai ter um grupo lá, vai tocar, mas a gente quer ir lá saber. Aí ele, vocês vão lá saber, porque lá vai ter festa. Ele disse, não, vai ter o pessoal do colégio e tal. Aí, resumindo, ele liberou. Agora ele disse, antes de meia-noite, como era perto da nossa casa, ele disse, antes de meia-noite, vocês têm que estar em casa. Meus irmãos, foi eu e meu irmão, mais velho que eu, Enéas, e assim que a gente pisou o pé no SEAT, teve uma briga na nossa frente. Rapaz, para mim foi a coisa mais horrível que eu vi na vida, porque não tinha homem, não tinha mulher, não tinha todo mundo envolvido. E aquilo para mim foi péssimo. Porque eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo me constrange logo na hora. Isso aí é fato. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí na hora eu olhei para o meu irmão e falei, rapaz, eu não vou ficar aqui não. Vou embora, não quero estar nesse meio. É uma coisa que para mim não me pertence, vou embora. Acho que isso não tinha dado nem 10 horas da noite. Ele, rapaz, eu também vou embora. E assim fomos embora. Aí chegamos em casa, meu pai perguntou, não ficou lá não deu para a gente ficar lá não. Eu acredito até que foi as orações dele que pediu ao Senhor que a gente não gostasse desse meio. Mas assim, hoje eu tenho uma filha, eu vi que até no coração dele, ele devia estar preocupado realmente. Porque os pais que têm filhos, você não quer ver seu filho no mundo. Ainda mais criado dentro da igreja. Acho que assim, qualquer um pode passar por isso, infelizmente. Mas a gente não quer, a gente quer o melhor. A gente quer o melhor para os nossos filhos. A gente sempre dá um conselho, a gente sempre fala, não vá por esse caminho. Meu pai fazia isso, faz isso também, que até hoje eu falo com ele, converso com ele. E assim, ele sempre fala, eu acho melhor você não fazer isso. Agora a escolha é sua. E sempre eu conversei com ele e ouvi o Espírito Santo. Mas às vezes eu nem entendia que era o Espírito Santo que me falava. Tinha alguma coisa no meu coração que não deixava eu tomar certas atitudes. Mas, até para não tomar o tempo de vocês, namorei com uma pessoa da igreja, um período, e aí tinha marcado tudo para casar com aquela pessoa, tudo certinho, mas acabou, infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe os planos de Deus, não dando certo naquele momento. Não entendia porquê daquilo, questionava a Deus porquê aquilo, disse, mas Senhor, eu pedi uma esposa ao Senhor da igreja, mas os planos de Deus muitas vezes não são os nossos. Então cabe a nós entendermos. E terminamos o relacionamento, fiquei um tempo sem querer nada sério com ninguém,
e ficava assim, meu Deus do céu, eu sofri tanto, será que eu vou ter que sofrer de novo para arranjar alguém? E pedi ao Senhor, digo, Senhor, coloca uma mulher na minha vida que seja crente, que seja temente ao Senhor, que conheça os teus princípios, porque mesmo eu não sendo do mundo, eu via os meus amigos mais próximos, amigos que tinham filhos antes do casamento, amigos que tinham filho muitas vezes fora do relacionamento, às vezes por não conhecer, não ter o temor de Deus. Eu tinha muito medo dessa questão de me envolver, de ter filho, porque é uma responsabilidade sobre nossas vidas. Então, assim, eu tinha esse medo e pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero sofrer de novo, eu não quero passar por isso de novo, porque é traumático. Meus irmãos, teve uma época que eu estava nessa situação que eu cheguei a emagrecer até 11 quilos. Aí os meninos diziam que eu estava ouvindo aquelas músicas de não tinha sofrência na época. Aí os amigos ficavam dizendo que eu estava ouvindo aquelas músicas. Mas, graças a Deus, eu pedindo a Deus, orando, e um belo dia, um primo meu, ele me encontra na rua e disse, rapaz, tem um pessoal aqui que está morando na casa aqui no fundo, que quer instalar a internet. E aí, algumas pessoas, eu já trabalhei nessa área, e aí eu digo, não, instalo. Aí fui lá, conversei com ele, ele me mostrou a casa, o pessoal não estava lá na hora, ele disse, vem tal hora que o pessoal está aqui. Aí, no belo dia, no outro dia, voltei e encontrei lá, duas meninas que estavam lá, e aí pediram, você instalo, como é que é? Vou botar o computador aqui, fiz tudo, instalei. E nesse belo dia, que eu conheci que hoje é minha esposa, um irmão que morava na casa da frente, o pai desse meu primo, ele falou assim, rapaz, tu viu? Eu digo, vi o quê? A branquinha aí, que tem a moreninha mais branquinha. Eu tenho o quê? É crente, viu? Aí eu digo, é mesmo, rapaz? Ele disse, é crente, viu? É crente, viu? Eu digo, se é crente, a gente já tem que ficar atento. E nisso, na época tinha MSN, acho que poucos aqui conheceram o MSN, viu? Poucos aqui, os meninos hoje é mais o WhatsApp mesmo. Tinha esse tal do MSN. E aí eu fui mexendo no computador. O que aconteceu? Eu peguei o MSN da abençoado e disse, eu vou pegar seu contato aqui, seu e-mail, para, se precisar de alguma coisa, você contactar. E aí, meus irmãos, de noite, terminei de fazer a instalação, cheguei em casa de noite, e aí eu entrei lá, cadastrei logo o contato dela, e nisso eu perguntei, né? E aí, boa noite, tudo bom? Aí ela, boa noite. Aí eu disse, e aí, como é que tá a internet? Se eu estou falando com a pessoa, porque a internet está funcionando, é lógico, mas você tem que ter. Aí eu disse, não, como é que tá a internet? Não, tá tudo bem e tal. Eu digo, esse é o meu contato. Aí conversamos e tal. E nisso, eu lembro que a gente continuou conversando. Ela disse, eu vou sair aqui que eu vou estudar e tal. Boa noite. Aí você bota assim, BJ, beijo. Aí eu botei o BJ, só que no MSN tinha um negócio que a figurinha ia quando você botava essas duas letras. Meu irmão, eu vou te confessar, foi um tal de um beijo daquele mesmo, o pessoal diz e aí eu digo, rapaz, já foi. Aí ela disse, como é isso, menino? Você me manda um negócio desse. Eu digo, me desculpe, foi sem querer, quer dizer, foi sem querer na hora ali, né? Aí eu fiquei naquela vergonha, daquela coisa, eu digo, meu Deus do céu, e agora? Eu digo, agora já foi. Mas, graças a Deus que não gerou nenhum constrangimento maior. E por conta disso, a abençoada me perguntou, você manda um beijo desse para uma pessoa que você mal conhece? Eu disse, mal conheço não, mas eu posso conhecer. Aí, os negócios já estreitando. Aí continuei conversando. E nisso, meus irmãos, eu tinha me esquecido já do que eu tinha passado, porque eu tinha pedido a Deus que Deus colocasse uma pessoa crente, temente a Deus no meu caminho. Olha como Deus faz nas nossas vidas. E nisso, conversando,
se conhecendo, descobri que era de Laje. Aí até quando eu fiquei sabendo que ela era de Laje, né, meu pai também é do Vale de Jiquiriçá, já morou em Baíra. E, por incrível que pareça, ela foi registrada no mesmo município que meu pai foi, que é em Mutuípe. E aí ficou essa interação com relação a conhecer o lado de lá, conhecer a cidade. Meu pai conhecia a cidade, conhecia a região lá. E fomos nos conhecendo. Até que no dia 11 de janeiro de 2009, a gente casou. E graças a Deus eu fiz uma coisa boa, que casei no mesmo dia do aniversário da esposa. Então aí já não tem como esquecer, que se esquecer, meu irmão, se esquecer. E um casamento lindo, meus irmãos. Como eu pedi a Deus, ele proveu de tal forma que ela formou no meio do ano. Em 6 meses a gente já se arrumou para casar. E no casamento da gente, a gente ganhou todos os presentes dobrados. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Micro-ondas 2, televisão 2, liquidificador, sanduicheira, jogo de pratos, muita coisa que a gente teve que voltar para devolver nas lojas e ter o crédito para trocar por outro produto. Mas, como eu vinha dizendo, né, que na vida do crente, muitas vezes nada é fácil. A gente passa pelos nossos empecilhos, pelos nossos problemas. E casamos. Ela queria muito ser mãe, eu também queria muito ser pai. E nesse período, foi um período que mais a gente foi provado. Por quê? Porque um homem, quando ele ama a sua esposa, ele quer ver os sonhos delas realizados. Quando ele ama a sua esposa em si, ele aposta no sonho dela. E o sonho dela muito era ser mãe. Meus irmãos, é difícil, porque quando a gente sai, você se encontra com outros casais, com outros amigos, todo mundo com seus filhos. E aí a gente estava ali bem, mas quando chegava em casa, era aquela tristeza. E nisso a gente procurou médicos, a gente orava, pedia a Deus que fizesse o milagre. E aí fomos para vários médicos. Nessa de irmos para médicos, fomos para médicos da equipe de Dr. Elcimar Coutinho, que é referência no mundo praticamente, porque é um cara que era um cientista, né? Para a equipe deles, ela fez cirurgia, e assim, essa parte de reprodução é complicada, meus irmãos. Meus irmãos, é situação que assim, eu ficava com vergonha, porque tinha situação que, para um homem, imagine aí, você vai num laboratório para colher o sêmen. Rapaz, você entra numa sala, o cara vai dar um vasinho para você, entra ali naquela sala para você colher. Meus irmãos, eu ficava constrangido e ficava de uma situação que travava. Rapaz, e não foi uma vez só. Rapaz, já teve caso até cômico. Teve uma vez que eu fui para Santo Antônio de Jesus para colher o exame lá. E aí não saía, não conseguia de jeito nenhum. E meus irmãos, era aquela agonia. E eu só pensava de como é que eu vou privar ela do sonho dela. Se o problema for comigo, como é que eu vou privar ela? E aí ia lá, conversava com o pessoal do laboratório e dizia: não, você pode colher fora, mas você tem 30 minutos, 40 minutos para estar aqui. Meus irmãos, eu acho que se esse menino nascesse naquela época, ele ia nascer acelerado, porque eu vim em Cruz das Almas colher esse bendito desse exame. Eu vim em Cruz das Almas colher e voltei para o laboratório. E ficava pensando: meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo, meu Deus? Eu ficava pensando: gente, o que o cara faz, meu Deus do céu, para vir aqui? E isso foi uma vez. Fui lá, colheu e fez os exames. Eles buscam qualquer problema que tem. Tudo ok, tudo perfeito, não tinha problema nenhum. Mas é como se estivesse faltando alguma coisa. E aquilo ficava entristecendo. Ela, para você ter ideia, ela falava em comprar o berço. Eu não podia dizer não. Ela comprava o berço. A gente guardava o berço. Falava em comprar alguma coisa que pudesse usar para tanto menina como menino. Comprava, guardava.
Meus irmãos, chegou uma época que fez os exames, não tinha nada, tentou fazer a inseminação. Fez a primeira inseminação. Não foi. Foi aquela tristeza, foi aquela coisa que a gente fica consternado e perguntando ao Senhor por quê, porque todo mundo tem filho, a gente não tem. E olha que ela trabalhava em um hospital, gente, ela trabalhava em um hospital que até dentro de carro, de Kombi, de Fusca, ela fazia parto. Tinha pessoas que todo ano ia lá parir na mão dela. Todo ano ia lá parir na mão dela. Teve pessoas que ela disse, eu disse, meu Deus do céu, eu já botei para o mundo aqui umas 20 pessoas nessa família, porque todas eram assim, todas. E ela disse, meu Deus do céu, a pessoa tem déficit de nutrição e consegue dar à luz a uma criança perfeita, e eu não tenho nada e não consigo. E nisso a gente ia em vários médicos, e um dos médicos, que é esse que era do Dr. Simão Quetinho, a gente ia, saía daqui, ia para Salvador, rodava lá, ia para esse médico. A gente chegava na sala de recepção, tinha uma imagem de Iemanjá, na recepção. Eu olhava aquela imagem, eu dizia, olhava assim, Senhor, isso aí não tá batendo no meu coração. E ali a gente foi fazer essa inseminação. Eu digo, Senhor, não era desse jeito que eu queria que meus filhos viessem ao mundo. E por mais que viesse na mão de uma pessoa que adorava outros deuses. E ali o Senhor, por algum motivo, não quis que nossa filha viesse. E eu não falava a ela, porque como é que eu vou privar? Como é que eu vou falar que eu não queria? E ali passou por esse médico. Veio, meus irmãos, ao total foram 6 médicos que a gente passou, médicos especialistas, médicos renomados, e nisso a gente não entregava nas mãos do Senhor. Fizemos uma segunda inseminação. Para você ter ideia, teve uma segunda inseminação que a gente fez, que a gente tinha que sair daqui, ela tinha que tomar as medicações. Teve um dia que eu estava com febre de quase 40 graus, a gente estava em Laje, e tomava a injeção e tinha que namorar. Eu com febre, ela tomou a injeção, eu olhei assim, eu digo, minha filha, se eu for fazer alguma coisa aqui, vai sair só o espírito, porque o menino já vai nascer sem pai. Porque a pessoa com um homem sentiu uma dor no dedo, não presta mais para nada. Um homem sentiu uma dor no dedo, não presta, não funciona. Imagine com febre de 39 graus, e tinha que ser, e você via aquela vontade nos olhos dela. Eu dizia, meu Deus do céu, eu vou estragar tudo. E como é que para um homem não consegue? E aí, nisso, eu digo, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer, gente? O que é que vai fazer? Com 39 graus não tem como você fazer. E nisso passou, ela ficou extremamente triste no dia. Eu digo, Senhor, não é essa forma que eu queria. E aí passou esse momento, gastamos muito dinheiro, porque você tem que comprar a medicação certa, no lugar certo. A gente tinha que sair daqui toda semana para ir comprar a medicação, tinha que vir no isopor, resfriado. Era uma série de protocolos. O que aconteceu? Nesse meio tempo, ela tem uma amiga que ela disse, ô senhor, tem uma médica que eu fui nela, é uma pessoa que tem muita experiência. Aí Silvano disse, eu já passei por tanto médico, eu já estou tão desgastada que eu não sei se eu vou não. Ela falou, menina, vai. Aí ela veio em casa, conversou comigo, disse, filho, e aí? Eu disse, filha, se a gente já passou por tantos, já tentou tantos, vamos tentar mais um. E pedi ao Senhor, disse, Senhor, faça a tua vontade, e se for a tua vontade, que ela venha a ser feita. Mas aí partimos para outra fertilização. Fertilização não, inseminação. E ela chegou a ter um teste positivo, mas perdeu também. Aí foi outro desgaste. Meus irmãos, é um desgaste muito grande. E o que é que aconteceu? A gente continuou indo nessa médica, conversando. Aí ela chegou um dia, falou assim, Silvana, Rubens, quem dá filho é Deus. Então não se preocupem, porque Deus é quem dá filho. E nisso eu entendi que Deus estava se movendo ali naquela médica. E aí fomos, a gente ainda estava na primeira igreja.
E aí, um amigo em comum nosso disse: Sil, Harry, eu vou apresentar vocês à pastora. A pastora vai orar. Meus irmãos, teve um dia que a gente voltando dessa médica, eu cheguei para ela: filha, por que a gente não dá esse berço que está aí, esse material que está aí, para uma pessoa que precisa? Meus irmãos, eu ouvi a pior coisa assim para mim, como homem. Ela disse: se fosse para eu não ter filho, eu nem casaria. Eu parei, os olhos encheu de lágrimas naquele momento. Eu digo: meu Deus do céu, não era isso que eu queria. Então eu orei a Deus, pedi ao Senhor, disse: Senhor, só tu para tomar a frente dessa situação. E aí eu falei: filha, por que a gente não procura ajuda? E isso gerou um estresse entre a gente, foi uma situação muito complicada. A gente chegou a pensar em se separar mesmo por causa dessa situação. E aí foi que esses amigos tinham apresentado a pastora e o pastor Jurandir, que a gente procurou o pastor Jurandir, mas a pastora Jeane. E eles falaram: Harry, Sil, se Deus não for para não dar filho a vocês, vocês vão continuar casados, vocês vão continuar felizes. Tudo é entregue nas mãos do Senhor, tudo é de acordo com o desejo dele. Então descansem no Senhor. Se não for, glória a Deus. Se for, glória a Deus também. E nisso a gente descansou no Senhor. Meus irmãos, depois dessa conversa, viajamos, descansamos no Senhor de verdade. E um belo dia a esposa chegou de plantão, e aí decidi chegar de plantão, o homem acorda mais animado, eu digo: vamos ver se está trabalhar. Eu digo sempre que o crente não perde noite, não bebe, não fuma. E, meu irmão, o que sobra para a gente é isso. Não tem, e é a melhor parte para o homem. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Se deixar bem alimentado e de saco vazio, como diz ele, está tudo certo. E o que aconteceu? Nesse belo dia, às 2 horas da manhã, foi no dia 11 de setembro, a gente sabe o dia e a hora, Ana Beatriz foi gerada. E, meus irmãos, foi uma experiência que eu vou te dizer. Ela estava fazendo uma pós-graduação lá, ela fala assim, engraçado, que no dia que ela descobriu, ela ajoelhou, de agradecer a Deus, e eu estava em casa, no dia que ela disse: tu está sentado? Eu digo: eu estava no vaso. Aí ela disse: tu não sabe? Eu digo: eu não sei. Aí eu digo: não sei não. Ela disse: eu estou grávida. Eu digo: minha filha, tem certeza? Tem certeza? Você está certa disso? Ela disse: estou certa. E nesse dia ela ficou assim alucinada. Ela ia apresentando um trabalho, não apresentou lá em Salvador, estava em Salvador, ia voltar dirigindo. Eu digo: filha, calma, venha devagar, venha com calma, e aqui a gente conversa. Quando chegou, a gente foi contar a pastora, a pastora, meu Deus do céu, ajoelhou, disse: glória a Deus. E assim, desse dia em diante eu entendi que o propósito de Deus sobre nossas vidas, ele é perfeito. A gente tem que entender, ser resiliente, para entender o tempo certo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes a gente acha que está demorando, muitas vezes Ele está moldando o nosso caráter, nosso ego, porque o que sobra muitas vezes da gente é a vaidade. A gente quer muito ter a questão de eu fiz, ou eu fiz, eu que... Então Deus, Ele trata muito isso com a gente. E eu percebo que quanto mais a gente quer aquela coisa ali, mas a gente não entrega nas mãos do Senhor e confia, daí que a gente não consegue. Quando a gente entrega e confia no Senhor, a gente vê realmente o propósito dele nas coisas. E hoje eu vejo que Deus tinha um propósito nisso, sobre a minha vida enquanto pai, sobre a vida de minha esposa enquanto mãe. E a gente tem que continuar isso nas vidas de nossos filhos, na nossa família. Quando o pastor Léo falando que, o pastor Arlen falando sobre o sacerdócio, a gente tem que exercer isso, tem que orar, impor as mãos, tomar frente sobre isso. Teve uma época que eu dou risada, que eu falo que minha esposa, ela é muito agitada, muito ativa, muito sanguínea, e ela queria resolver um negócio e tal.
Eu digo, calma, minha filha, que eu vou resolver. Ela disse, não, que eu vou resolver. Minha filha, quem veste calça aqui em casa sou eu. Então, quem vai resolver sou eu. Ela parou assim, ficou me olhando. Aí eu disse, não é para você. Você vai ver, eu vou resolver no tempo certo. Eu vou resolver, tenha calma, que eu vou resolver. E ela parou assim, viu aquela situação, ela disse, agora sim. Então assim, meus irmãos, por mais dificuldade que você tenha, por mais problema que você tenha, Deus, ele tem um propósito sobre a sua vida, sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas aos olhos de Deus, nada é impossível para Ele. É essa a palavra aqui que eu tenho a deixar para os irmãos. E pedindo a Deus, pedindo aos irmãos que orem a Deus sobre minha vida, sobre minha família, tá bom? Sobre a vida do irmão André, que está à frente desse trabalho dos homens. Não se sinta acanhado em vir contar a sua história aqui na frente, o que Deus fez na sua vida. Não se sinta acanhado em contar uma bênção que Deus fez sobre a sua vida, sobre um emprego, um terreno, uma casa, ou qualquer coisa que seja. Dificuldade todos nós vamos passar, mas diante de Deus Ele está aqui para nos ajudar. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos, homens de fé. Amém. Tudo bem? A gente vai... O meio tá nervoso. Fiquei nervoso aqui agora, mas amém. Glória ao Senhor. O nosso pastor vai estar trazendo a palavra e vai estar apresentando aqui a vida dele, para nós possamos estender as mãos para ele aqui, para que o Senhor vai estar conduzindo ele. Pai amado, Santo Deus, te apresentamos